Olá, está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. No dia 24 de novembro de 2010, o presidente Lula, ainda em exercício da função, concedeu entrevista coletiva a representantes da chamada blogosfera e no dia 2 de dezembro a ativistas de rádios comunitárias. O Jornal da CUT de hoje, a partir desse claro sinal de reconhecimento do trabalho que vem sendo feito por esses profissionais de comunicação, por meio de veículos, ainda invisíveis para alguns setores, trata nessa edição especial do fortalecimento dessas mídias. Presidente, então essa primeira entrevista de um presidente da República com blogueiros, que são hoje um segmento importante para a comunicação do país. A entrevista em si, eu acho que ela é um momento, né, de reconhecimento do ponto de vista institucional desse processo, do crescimento desse processo, dessa nova mídia. Ou seja, quando o presidente da República, né, recebe no Palácio do Planalto, na sede do governo federal, os representantes desse movimento, ou seja, da blogosfera, ele está dizendo, olha, isso é importante, o governo federal está dizendo, esses veículos merecem atenção e por isso eu estou aqui atendendo-os de forma especial. Uma entrevista com os blogueiros questiona exatamente isso, questiona a credibilidade dessa velha mídia, mostra essa nova mídia, essa mudança tecnológica, né? E se soma à luta pela democratização da comunicação. Blogueiro, eu sou ativista, então eu tenho causas que eu quero defender e que eu defendo no meu blog. A blogosfera tem essa coisa que é bastante rica, as pessoas são muito diversas, têm pensamentos muito diversos, você junta dois blogueiros, você já tem polêmica, né? Isso é rico, isso é bacana, porque daí você vê de um monte de pontos de vista, né? Coisa que você não tem na grande mídia. Ela representa um corte na história da comunicação no Brasil, eu diria. Ele não é só um recorte para a blogosfera, mas na história da comunicação. Na cena midiática, daqui a 10, 15 anos, em algum momento, quando for estudar o que aconteceu, esse vai ser vai ser uma data importante, vai ser uma data que certamente vai entrar para essa história da comunicação brasileira. Essa mídia tradicional começou a espalhar veneno que a entrevista com a globosfera seria uma entrevista chapa branca, de puxa-saco, de bajulação. E não foi. A entrevista foi até dura em alguns momentos, perguntas fortes, né? Sobre variados temas. O presidente não vacilou em nenhum momento em responder a perguntas difíceis, né? Então desmente essa história de que era uma turma de bajuladores, né? O que os blogueiros fizeram lá foram perguntas que essa mídia tradicional não faz, aí sim. O PNDH 3, ele previu a lei de descriminalização do aborto, a proibição de símbolos religiosos em edifícios públicos e a necessidade de audiências prévias em conflitos agrários. Tudo isso acabou sendo retirado retirado do texto e transformado em polêmica por conta de uma reação de setores mais conservadores da sociedade brasileira e mais reacionários da sociedade brasileira. Esse Supremo é de fato a cara esses indicados pelo Supremo são os ministros dos seus sonhos. Um balanço sobre a Polícia Federal nos seus dois governos e por que Paulo Lacerda não voltou ao governo. O Brasil estrangeiro pode ser dono de banco, mas não pode ser dono de TV, de rádio, de jornal? Eu acho que é diferente ser dono de banco e ser dono de um meio de comunicação. Nós precisamos ter, claro, um trabalha com o bolso, outro trabalha com a cabeça das pessoas, ou seja, então eu acho que nós temos que ter um certo controle da participação de estrangeiros, sim. O presidente que reduziu o desmatamento amazônico em 75% nos últimos 5 anos vai permitir votar o novo Código Florestal que destruirá nossa meta de clima? É uma pergunta da Nathalie. O Brasil está prestes a ser condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos por não ter julgado os torturadores e os assassinos da guerrilha do Araguaia. Eu acho que foi uma conquista, né? A gente ser reconhecido como um grupo capaz também de
questionar e de fazer mesmo, qualificado para fazer uma entrevista. A mobilização em torno da democratização da comunicação cresce e ameaça a velha mídia, que reage como era de se esperar, manipulando informação. Hoje a mídia é muito concentrada, 7 famílias dominam, essa mídia também manipula muito as informações, deforma muito o comportamento. Só que há 100 anos, se alguém for fazer a história do meu mandato e pegar algumas revistas, sabe? A impressão que ele vai ter do meu mandato vai ser a pior possível. Ele vai ter que comprar uma revista brasileira e uma revista americana, uma revista inglesa, uma revista alemã, para ele poder fazer uma comparação. Ou vai, quem sabe, se informar com as informações de vocês na internet. Quando sai a pesquisa dando 80% de aprovação para o governo, que eles ficam assustados, é porque eles trabalharam o tempo inteiro para não acontecer isso. Essa mídia tradicional tem perdido muita credibilidade, porque manipula demais a informação. Não é só os ingênuos acham que essa mídia tradicional é isenta, neutra, imparcial. Ao contrário, ela tem posição política. É engraçado que a gente é acusado de blogueiro chapa branca e eu acho que a gente tem uma mídia chapa branca, uma grande mídia chapa branca que acaba blindando bastante determinados partidos, determinados candidatos, determinados políticos, né? E impede que a gente consiga formular críticas mais contundentes sobre determinada questão. E ela vai perdendo credibilidade, porque ela vai se posicionando muito fortemente em defesa dos seus interesses econômicos e políticos, e aí o povo começa a desconfiar, então ela perde credibilidade. E essa mídia está temerosa com as mudanças que vêm ocorrendo na legislação de comunicação. Todos os países têm problemas de monopólios, tem problemas ligados a não respeito às diferenças, à diversidade, a não respeito aos movimentos sociais. Então, há uma demonstração que, se nós fizermos uma análise da democracia desses países, tendo como indicadores as leis da comunicação, nós vamos perceber que a democracia não é bem assim. É uma democracia de faz de conta, porque a comunicação, que é uma questão central para que a democracia seja plena, não é garantida como um direito de todos. Se você quisesse fazer TV, você tinha que ir lá, bater na porta do canal concessionário, tentar achar um patrocinador, era assim, um custo imenso. Hoje não, a CUT faz, vocês fazem TV, colocam na página da CUT, muitos sindicatos devem retransmitir essa TV nas suas páginas e atingem um público legal. É porque as pessoas podem fazer, elas vão lá, constroem suas páginas, fazem os seus veículos de comunicação sem necessariamente ter que pedir licença para ninguém. Porque entendemos que o acesso da população à comunicação é um dos maiores avanços para a democratização da comunicação e para o fortalecimento tanto da cultura e da educação do nosso povo. Essa nova mídia que vai surgindo, essa mídia da internet, das redes sociais, dos blogs, dos sites, né, contribui para o processo de democratização da comunicação. O que eles se enganam é que muitas vezes eles pensam que o povo é massa de manobra como era no passado. Que eles podem derrotar um candidato, tirar candidato por candidato. Eles se enganam. Sabe? O povo está mais inteligente, está mais sabido. E eles agora têm que lidar com uma coisa chamada internet que eles não sabiam como lidar. Sabe? Agora, quando o cidadão conta uma mentira, ele é desmentido em tempo real. Sabe? E muitas vezes ele tem que se explicar. Então eu acho isso extraordinário. Eu acho isso fantástico. Acho que nós vamos trabalhar para democratizar cada vez mais a chamada mídia eletrônica, sabe? E vamos trabalhar para que o leitor brasileiro fique cada vez mais sabido, cada vez mais inteligente, cada vez mais, eu diria, controlador da sua própria vontade. A discussão sobre a regulamentação do setor de comunicação, realizada com sucesso em países de todo o mundo, começou a ser feita no Brasil a partir do governo do presidente Lula. Grande parte dos países da América Latina carecem de um grande processo de regulamentação da comunicação dos seus países. Desde o ano passado, quando nós fizemos a conferência de comunicação, que foi também um parto muito difícil, porque era muita gente querendo e muita gente não querendo, muita gente, sabe, querendo até boicotar, ou seja, nós conseguimos fazer a conferência, um bocado de gente não quis participar e nós terminamos agora com
a Conferência Nacional, ou seja, que o Frank Martins fez com gente do mundo inteiro para a gente poder discutir, sabe, uma nova regulação, sabe, na mídia brasileira, sobretudo na mídia eletrônica, porque a imprensa escrita, ou seja, cada um faz o que bem entende. A União Europeia tem uma carta de princípios, tem um certo marco regulatório, um arcabouço, que garante, por exemplo, respeito ao menor, que garante, por exemplo, respeito às mulheres, né? Que garante, por exemplo, igualdade entre homens e mulheres. Então, isso é uma forma de demonstrar que você pode sim criar princípios e criar mecanismos de regulamentação sem criar censura de imprensa. Nós temos muita coisa para votar no Congresso Nacional. Eu espero que esse Congresso seja mais moderno. Vocês estão lembrados do projeto de regulação da internet do senador Azeredo? AI-5 digital, que é o segundo. Em que eu me coloquei contra, porque eu acho qualquer estupidez, qualquer pretexto querer censurar, sabe, a internet. O Senado melhorou, a correlação de força, saída das eleições parece mais favorável, mais democrática. Eu acho que a gente pode evoluir, então, por aí. Então, regulamentar não significa regulamentar para tirar direitos, é regulamentar para ter mais. Essa tecnologia, esse momento que nós estamos vivendo de desenvolvimento econômico no Brasil, onde o Brasil se coloca num patamar de crescimento, o setor da comunicação é um setor estratégico. E se nós não regulamentarmos, teremos dificuldade ao crescimento necessário que aponta para esse setor. Então, regulamentar esse setor significa, inclusive, garantir mais informação, mais tecnologia, mais crescimento, mais acesso, mais cultura. A expectativa dos que atuam por uma comunicação democrática, plural e diversificada é de que o governo da presidenta Dilma Rousseff erga firme essa bandeira e, apoiada pelos movimentos sociais e pela sociedade em geral, realize as mudanças em leis necessárias para alcançá-la. Eu espero que a Dilma encare a comunicação como uma questão estratégica, que o Ministério das Comunicações não seja moeda de troca, e que isso já se reflita no nome do futuro ministro. Não pode ser um nome bancado pela radiodifusão. Não dá mais para ser um Hélio Costa da vida. O Hélio Costa, até hoje eu não sei se ele era ministro das Comunicações ou funcionário da TV Globo no governo. Até hoje eu não sei, né? Então não dá mais para ser assim, né? Se quer encarar como estratégia, tem que colocar uma pessoa com autoridade para promover mudanças que o tempo está exigindo. Porque as mutações nesse setor são muito grandes. Esperamos no próximo governo um diálogo franco, aberto, aonde quem saia vencedor não seja nem o governo, nem as rádios comunitárias, mas a sociedade como um todo. Eu espero que a gente tenha capacidade de aprovar pelo menos um texto básico para deixar para a companheira Dilma, sabe, no próximo período, conseguir fazer o que precisa fazer, dependendo da costura que a gente fizer no Congresso Nacional. Sabe, que tudo tem que passar, sabe? O que é bom para a democracia, claro, para o Congresso Nacional, o que é bom. Mas nós precisamos ter uma correlação de força mais homogênea, uma coisa mais forte. Como o Congresso foi renovado em 48%, se não me falha a memória, nós temos chance de ter mais alguns avanços. Eu acho que a gente consegue aprovar mudanças importantes nessa área, mudanças que venham para quê? Para estimular a diversidade, para estimular a pluralidade, para estimular a produção independente, para estimular a produção regional, para estimular novos sites, novos blogs, para acabar com a criminalização das rádios comunitárias, para estimular, para que floresçam milhares de rádios comunitárias no Brasil, para fortalecer as TVs comunitárias, para fortalecer o sistema público de comunicação, né? Porque isso tudo vai arejar a sociedade. Isso tudo é que significa democracia. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição.